Olá! Hoje nós vamos fazer quiche salgada, a quiche recheada com aquele creme bem gostoso, e nossa proposta é fazer mini quiches. Aqui, olha, é uma tortinha pequenininha, delicada, individual, e essa receita serve também para fazer uma quiche grande. Então é só adaptar a quantidade de massa para o tamanho da sua forma, certo? Aqui eu tenho manteiga, que eu vou colocar aqui na nossa bacia especial aí para massa. O que eu aconselho é todo mundo ter em casa uma bacia só para fazer esse tipo de massa. Como eu faço muita massa, pão, aqui eu coloco aos pouquinhos farinha de trigo. E aqui eu vou transformando essa mistura aqui numa farofinha. Olha aqui, transformando numa farofinha. Dessa forma aqui. Aqui eu tenho leite, pode ser com água também, aí vai do gosto do freguês. Coloco mais um pouco de farinha e aqui eu tenho sal, que eu vou colocar uma pitadinha. Essa massa aqui, ela é uma massa até que podemos dizer neutra, porque ela cai bem também com produções doces, né? No caso, as muito doces, tipo torta de limão, que ela é carregada no açúcar, por conta do creme, do merengue, é interessante usar essa massa aqui. Uma torta que vai um creme de chocolate, também é interessante usar essa massa aqui, porque ela é uma massa de base neutra, ela não leva açúcar, tá certo? Então assim, é legal anotar aí direitinho como se faz essa massa, porque ela é muito leve, ela é muito gostosa, tá? Então aqui eu umedeci minha farofinha e eu vou juntando aqui sempre todos os ingredientes dessa forma com a espátula. Eu não coloco a minha mão na massa. Por quê? Porque a temperatura da minha mão interfere na textura da massa. Aí você se pega mexendo, né, assim, na massa, e a massa não dá ponto. E aí você vai colocando farinha, 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 e a massa vai ficando cada vez mais dura, e na hora de comer não tem dente que corte a massa, né? De tão dura que ela tá. Então, no caso aqui vai pouquíssima farinha. Por quê? Porque a ideia é manter uma massa crocante, uma massa que some na boca. Por isso que ela é ótima para se fazer quiches. O que seria quiche? Quiche é uma torta, é uma empada sem tampa, né? Então, você, ao invés de colocar tampa de massa, como uma empadinha, você coloca um creme com queijos e gratina esse recheio sobre a torta, né? Vou colocando farinha e vou mexendo aqui na minha massinha. Olha só. Ó, veja aqui que a massa já tá querendo dar ponto, certo? Então eu não coloquei minha mão aqui ainda. Principalmente mão de mulher, é muito quente, né? Então não é interessante ficar colocando mãozão lá na massa, porque realmente não vai dar ponto. Outra coisa também dessa massa aqui. Se eu estou num ambiente quente, há chances de eu ter que colocar um pouco mais de farinha na minha massa. Por quê? Porque ela absorve mais rápido a farinha. Se eu estou num ambiente frio, há chances de colocar um pouco menos de farinha, porque ela resseca mais rápido. Então, tudo muda de acordo com o clima. Mas eu não digo muita farinha ou pouca farinha, é um toque a mais, dependendo aí da sua temperatura, certo? Aí aqui, ó, deixa eu só tirar essa espátula daqui que ela tá me atrapalhando. Eu já consigo pegar na massa, olha só, sem que ela grude na minha mão. Olha que bonito, ó. E ela também não requer aquele trabalho de ficar sovando, esticando, sovando, esticando. Porque ela já tá toda misturadinha, ela foi misturadinha aos poucos. Então ela já tá lisa, ela já tá bem homogênea. Olha só que beleza de massa.
Aqui eu tô juntando todos os ingredientes para não perder o ponto. Aqui eu vou colocar o restante da farinha que sobrou. Sempre trabalhar com uma espátula. Prontinho. Aqui está a minha massa perfeita. Ela tem que ficar na geladeira de 1 a 2 horas. Por quê? Porque eu não vou ficar colocando farinha para modelar as minhas tortas, certo? Então, com a massa gelada, eu consigo trabalhar com liberdade e sem grudar na minha mão. Eu consigo modelar as tortinhas. Então, dessa forma que ela tá aqui, uma bolinha, veja só, eu vou embalar, colocar num saquinho ou embalar num filme plástico e vou colocar na geladeira por 2 horas. Aí espera, né? E modela suas tortinhas. Olha só. É a única parte um pouquinho mais trabalhosa dessa massa. É esse processo aí que tem que aguardar para gelar direitinho para poder modelar depois. Olha só, faço uma bolinha assim. E é importante embalar, por quê? Porque o filme ou o saco não vai deixar a massa em contato com o ar, que resseca a superfície, não é legal para trabalhar, tá? Então é interessante sempre embalar qualquer massa, não é só essa daqui não. Qualquer massa que vai descansar, vai crescer, vai fermentar, tem que sempre ser embaladinha, tá certo? Então vamos colocar para gelar aqui e esperar um tantinho de tempo. Bem, aqui a minha massa já ficou gelando aí por volta de 1 hora e pouquinho. Eu tenho aqui ela num ponto legal de modelar. E existe um truque. A minha mão ela é muito quente. Então o que eu faço na hora de modelar para não ter problema? Eu espalho farinha na minha mão, dessa forma aqui. Tá vendo? E aí eu já consigo modelar direitinho. Eu gosto particularmente de uma massa bem fininha, então eu faço na mão mesmo a minha modelagem, não abro com rolo. Eu gosto de fazer isso daqui. Então aí aqui eu molho um pouquinho e vou abrindo a minha massinha assim, na minha forminha de quiche, veja só. Forminha de quiche tem que ser sempre rasinha assim. Por quê? Porque a ideia é gratinar o recheio. Então, se for uma tortona alta, demora muito tempo, fica uma torta assim que não tem característica de quiche, tá? A característica de quiche é ser dessa forma aqui, baixinha, fininha. É uma casquinha mesmo que você faz na massa, ó. Aí eu venho com essa parte da minha mão aqui, ó, e corto e vou fazendo a borda da minha torta. Veja só. Prontinho. E aí, eu vou colocar essa massinha aqui para pré-assar. Por quê? Porque normalmente os recheios que entram em quiche são cremosos, né? Eles têm a base do molho bechamel, que é aquele molho que a gente vem fazendo aqui ao longo de vários programas. Então, o que é legal fazer? Dar uma pré-assada, porque senão, fatalmente, sua quiche crua com o recheio vai encruar, ela vai absorver todo o molho e aí você vai ficar com uma massa horrível de comer. Então precisa sim dar uma pré-assada na massa antes de voltar o recheio para gratinar, tá certo? Então aqui ó, eu estou modelando outra quiche rapidinho, veja só, aqui eu já faço a minha borda. Dá pra fazer desse jeito aqui, como linha de produção, sai rapidinho. Principalmente forminhas pequenas assim, que eu particularmente gosto muito, eu prefiro fazer com a mão. Tem gente que abre, né, com um rolo entre 2 filmes e já padroniza um tamanho, também é interessante fazer. Aí vai da característica de cada um. É que eu tenho uma característica bem artesanal, né? Meu trabalho, ele tem essa característica assim, desde doce até salgado. Então, eu sempre priorizo fazer as coisas colocando a mão mesmo. Claro que uma mão limpa e bem cuidada, né? Não é qualquer um que pode ficar
mexendo aí na comida sem cuidar da mão. A nossa mão é nosso instrumento de trabalho. Vamos lá, olha só. Aí aqui eu faço a borda. Aqui brincando, conversando com vocês, já fiz 5. Então não é também tão impossível de você fazer aí na sua casa. É rapidinho. Fazer aí no sabadão, para receber os amigos, para receber as amigas para um chá. Quiche é boa em qualquer hora, não só num horário assim específico, tipo jantar, almoço, café da manhã. Dependendo do sabor da quiche, você dá a característica do horário para ela. Então, por exemplo, para ser um prato único é legal ter uma carne, uma proteína, um bacon, né? Agora, para ser um lanche, um café da manhã um pouquinho mais leve, para acordar, um queijo é legal. Um lanche da tarde, colocar um peito de peru. Pronto. Aqui estão as nossas quiches já modeladas. O que eu faço aqui nesse momento? Eu vou furar essa massinha. Então eu pode pegar um garfinho, uma faquinha e furar aqui a massinha toda. Tá vendo? Pra quê? Pra ela não estufar na forma e perder o formato bonitinho que nós demos nela. Tudo bem? Olha só. Fura todas. Aquela historinha de colocar feijão e tudo mais, eu não acho legal. Por quê? Porque o feijão vai torrando e vai passando o seu gosto ou o aroma mesmo que ele libera para a massa, tá? Então eu não acho legal usar feijão, nada disso. Prontinho. É treino mesmo, é modelagem. Aqui 5 minutinhos no forno para pré-assar. Meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. Eu coloco aqui. Prontinho. 5 minutinhos. Só para pré-assar. Bem, aqui eu já dei uma pré-assada nas nossas massinhas. Olha só, ela já tá levemente sequinha, mas não está cozida ainda. Agora sim é momento de entrar com o recheio. Então, aqui nós temos 5, eu tenho já os recheios prontos. Então aqui eu tenho um creme de palmito. O que eu fiz aqui para esse creme de palmito ficar desse jeito? Eu fiz um molho bechamel, aquele molho que nós fazemos sempre, tá certo? E aí eu piquei um palmito, coloquei naquele molho bechamel e coloquei orégano. Coloquei azeite só, não coloquei mais nada, tá? Coloquei, corrigi o sal, não coloquei mais nada, ele ficou desse jeitinho aqui. Aqui eu tenho peito de peru ralado, tenho champignon laminado e tenho ervilhas, tá? E aqui o que eu vou fazer para ter um pouquinho mais de graça esse recheio? Eu vou jogar uma conchinha de creme de leite para dar uma cremosidade pro meu recheio. Creme de leite puro, tá? Aí eu vou misturando aqui. Quiche tem que ser cremosa, senão não tem graça. Então não me façam uma quiche aí seca, mesmo o peito de frango, por exemplo, fica uma delícia. Só que tem que desfiar, refogar esse peito de frango com ervinhas, com cebola, é legal. E aí você coloca um creminho, um molho bechamel ou um creme de leite, pra quê? Pra dar essa textura na quiche. Aí tem a quiche de alho poró, a mesma coisa, tem que fazer um molhinho pra poder colocar esse alho poró, senão fica uma quiche extremamente seca, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. O peito de peru já é bem salgado, então tem que tomar um cuidado. Aqui eu tenho orégano, vou colocar um pouquinho de orégano. E eu tenho manjericão sequinho. Pronto. Aqui eu tenho um pouquinho de queijo ralado, que eu vou colocar aqui, assim, uma pitadinha só para dar um toque de queijo ralado aqui no meu creminho. Olha só. Que legal que fica. Mexe bem para se misturar. Essa quiche aqui é sensacional. Esse recheio aqui é muito gostoso. É um recheio coringa que todo mundo gosta. Difícil alguém não gostar desse recheio aqui. Você pode brincar aí do que você quiser para fazer o recheio da nossa quiche, né? Então aqui, ó, eu centralizo bem o meu recheio dessa forma aqui, tá? Eu gosto de torta bem recheada, não gosto de
fazer miséria na hora do recheio não. Então vocês estão vendo que eu tô deixando o recheio aqui bem altinho, tá vendo? Porque eu gosto mesmo de torta recheada. Olha só. Tá? Desse jeito aqui. Então é importante pré-cozinhar por causa disso. Porque aí o recheio entra úmido e não crua a massa. A massa já formou a crostinha que protege a crocância dela, né? Que textura aqui é tudo. Eu preciso de um recheio cremoso com uma massa extremamente crocante. Aqui eu vou colocar o meu creme de palmito. Adoro quiche de palmito. Nossa, adoro. Dá pra fazer de espinafre com ricota, de escarola. Dá pra fazer a nossa quiche tradicional Lohane, né? Que vai com bacon, ovos, queijos. Fica uma delícia. É bem tradicional mesmo. Olha só. É só pesquisar, ir atrás aí de receitinhas, que vocês vão achar milhares de recheios. Aqui o meu recheio de palmito tá bem cremoso, então eu só entro com um queijinho ralado por cima, desse jeito aqui, pra gratinar, porque ele já tá com bechamel, né? Então ele não tá tão sequinho. Aqui eu tô dando duas propostas de recheio pra vocês verem algumas diferenças. Aqui no meu de peito de peru, eu vou regar um pouco de creme de leite por cima, assim, olha, pra dar uma umedecida a mais nesse meu recheio, para não ficar tão sequinho. E aí eu entro com uma quantidade generosa de queijo ralado para proteger também a umidade aí do recheio, que vai fazer uma casquinha de queijo ralado. É muito bom. Isso daqui com vinhozinho, para assistir um filminho, para receber amigo, bater papo. Melhor coisa não tem. Olha só. Sou suspeita para falar porque eu adoro quiche, adoro. Prontinho, queijinho, queijinho, acabou. Dessa forma aqui, volta pro forno até dourar, só isso. E aí nossa quiche fica pronta, tá certo? Vamos voltar lá pro forno. Prontinho, acabou. Agora vamos esperar uns 10 minutinhos que ela já fica pronta. Aqui a nossa quiche já está pronta. Prontinho, aqui tem que dar uma esfriada, mas olha só como ela já está gratinada por cima. Aqui estão nossas quiches já desenformadas, quentinhas, a de palmito, a de peito de peru com ervilha e champignon. Dá para colocar presunto também, substituir o peito de peru pelo presunto. Fica muito interessante, o resultado final é esse daqui, olha. Agora é só correr pro abraço, ó, provar a quiche, tomar uma tacinha de vinho, um suco de fruta, não precisa de mais nada. Impossível não gostar da nossa dica de hoje, muito, muito, muito aconchegante, muito gostosa de comer, crocante, é aquela típica receita que dá alegria de ser degustada, não é mesmo? Até o próximo programa e aproveite a nossa quiche. Até logo!